Hoje eu quero falar com você sobre mais um suplemento que eu tomo diariamente. Na verdade é o primeiro suplemento que eu tomo logo que eu acordo, é o DHEA, dehidroepiandrosterona. Esse suplemento é um hormônio, não confundir com DHA, que é um ômega 3 que você encontra no óleo de peixe. Quando você compra um óleo de peixe, você vê atrás da embalagem tem o DHA, que é o ácido docosahexaenoico. O DHEA é um hormônio que a gente tem em maior quantidade no nosso corpo. Ele vem do colesterol. Então você precisa consumir colesterol para produzir esse hormônio. Hoje eu quero falar os 5 principais motivos que fazem eu tomar ele todos os dias e como você pode fazer para aumentar a produção do seu corpo desse hormônio tão importante para a sua saúde. Mas antes eu quero saber aqui, você que está assistindo esse vídeo, qual é o primeiro suplemento que você toma no seu dia. Se você não toma suplemento, o que é a primeira coisa que você faz? Toma água com limão, uma água com cúrcuma? Eu quero saber o que você faz. Responde para mim aqui no comentário qual é a sua primeira medida que você toma para a sua saúde logo de manhã. Eu sou o Dr. Gabriel Zini e se você não está inscrito ainda nesse canal, já vai se inscrevendo que aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde, suplementação, atividade física, melhora da sua qualidade de vida. Então já vai se inscrevendo e não se esquece de ativar a notificação. Clica ali naquele sininho e ativa a notificação para você ficar sabendo sempre que eu lançar algum vídeo novo aqui no canal. Como eu falei, o DHEA é o hormônio esteroidal. Por que esteroidal? Porque ele vem da molécula de colesterol, ele é sintetizado a partir do colesterol, que é encontrado em maior quantidade no seu organismo. Então ele é muito importante. Ele é produzido pela sua glândula adrenal, também conhecida como suprarrenal. São 2 glândulas que ficam como se fosse um chapeuzinho em cima do seu rim. E é a mesma glândula que produz o cortisol, o principal hormônio de estresse. Então, a produção do DHEA e o cortisol está muito relacionado, você vai descobrir por quê aqui à frente. O DHEA é o precursor de alguns hormônios muito importantes também para a sua saúde. O que é isso? Ele é utilizado como matéria-prima para a produção de outros hormônios, como a testosterona, estradiol, androstenediona. Então você precisa desse hormônio DHEA para ter um equilíbrio desses outros hormônios sexuais. E eu vejo muita gente em academia tomando DHEA com o objetivo de aumentar os níveis de testosterona e assim ganhar mais massa muscular. E já vou avisando que em homens os estudos mostram que ele não é tão efetivo para aumentar os níveis de testosterona, embora ele melhore alguns sintomas relacionados à baixa de testosterona. Então ele tem um efeito positivo para melhorar os sintomas relacionados à diminuição da testosterona. Agora, nas mulheres, alguns estudos mostraram que ele pode aumentar em até 4 vezes os níveis de testosterona. Então, por isso também, as mulheres têm que ter cuidado com a quantidade de DHEA que elas estão ingerindo para não aumentar muito a testosterona e terem efeitos colaterais, como surgimento de barba, bigode e grossamento do clítoris e outros problemas como queda de cabelo. E se você quer saber como estão os seus níveis de DHEA no seu organismo, você precisa fazer um exame de sangue. E, infelizmente, eu vejo muita gente chegando com o exame de sangue errado. Elas medem diretamente o DHEA. Só que o DHEA tem uma meia-vida muito curta, de em torno de 3 horas. Então a variação durante o dia é muito grande. E ele não é o principal marcador dos níveis de DHEA no seu organismo. Se você quer saber como realmente estão os seus níveis, você tem que pedir um outro exame que chama sulfato de DHEA, SDHEA. Então, muita gente chega no meu consultório com DHEA medido, mas na verdade o sulfato de DHEA, que é o principal hormônio para saber como estão os seus níveis de DHEA e a sua produção. E o primeiro motivo que eu uso o DHEA é porque ele aumenta a minha imunidade. Um estudo muito interessante feito com Rangers, que são um grupo de elite do exército americano, que entra num treinamento muito desgastante. Eles ficam 61 dias, dormindo no máximo 3 horas por dia, comendo muito pouco e fazendo atividades físicas extenuantes. Então, nesses 61 dias, o nível de estresse deles, tanto físico quanto mental, é muito alto. E no estudo, eles avaliaram a quantidade de DHEA e de cortisol nesses soldados e viram que aqueles que tinham DHEA mais alto, tinham a capacidade de liberação de maiores quantidades de DHEA pela adrenal, eram os que menos sofriam com a diminuição da imunidade, menos tinham gripe, infecções ou outros problemas de saúde relacionados à baixa imunidade. Então, se você consegue produzir boas quantidades de DHEA, ele contrabalanceia o seu nível de cortisol para evitar a diminuição da imunidade. Porque se você tem o cortisol muito alto, você vai ter a diminuição da sua imunidade, vai ser mais fácil você ficar doente, você pegar uma infecção. O segundo motivo para usar o DHEA é que ele melhora minha capacidade cerebral. Um outro estudo muito interessante
feito com mergulhadores de elite do exército americano. Eles tinham que fazer uma prova muito complexa em que eles utilizavam um tipo de máscara que eles respiravam o próprio ar que saía do pulmão deles, então ficavam respirando aquele ar no máximo 40 minutos, embaixo da água, de noite, no mar. E eles tinham que fazer tarefas muito difíceis. E viram que os mergulhadores que produziam maiores quantidades de DHA eram os que conseguiam fazer as tarefas mais facilmente e tiveram uma maior pontuação. O que acontece? Quando você está estressado, num ambiente estressante, você tem uma alta elevação do hormônio chamado cortisol, produzido pela adrenal. E esse cortisol diminui a quantidade de sangue numa área do cérebro, que é aqui na região lateral, chamada hipocampo. É uma área muito importante para a capacidade cognitiva, para a memória e para a orientação espacial. Então, quando o cortisol está alto, diminui sangue nessa área, você perde essas características. E o DHEA protege o cérebro contra essa diminuição de sangue nessa área, então mantendo esses preceitos de capacidade cognitiva no seu cérebro. Então, ele evita o efeito emburrecedor do cortisol. Então, muito importante também para manter o seu cérebro funcionando bem, principalmente em momentos de estresse. E lembre-se também que o hipocampo é uma área do cérebro que também é responsável pelo libido, pelo desejo sexual. Então, o DHEA também mostra efeitos positivos na manutenção ou na melhora dos níveis de desejo sexual nos homens e mulheres. E o terceiro motivo para usar o DHEA é que ele diminui suas chances de sofrer com depressão. Vários estudos mostraram que o nível de cortisol e DHA tem que estar equilibrados para você não sofrer de depressão. Se você está com cortisol muito alto por causa do estresse crônico e o DHEA não consegue acompanhar, as chances de você sofrer com depressão e ansiedade são muito maiores. Então você precisa estar com níveis de cortisol e DHA equilibrados para não sofrer com problemas de ansiedade, depressão. Estão saindo vários estudos promissores mostrando a suplementação do DHEA como um acessório para o tratamento de diversos tipos de depressão. Então, vários estudos ainda estão para sair, mas parece ser muito importante para evitar esse problema. E o quarto motivo é que o DHA é anti-aterogênico. O que é aterogênico? Aterogênico é a capacidade de formar placa nas suas artérias, que podem entupir as suas artérias, causando um infarto, se for uma artéria do coração, ou AVC, se for uma artéria do cérebro. Então, o DHEA é anti-aterogênico, ele evita a formação de placas de ateroma nas suas artérias. Então, isso é excelente para quem pretende viver bem e mais tempo. Por quê? As principais causas de morte na nossa sociedade atual são as doenças relacionadas às doenças cardiovasculares, a formação de placas nas artérias que entopem as suas artérias, podendo causar problemas cardíacos ou cerebrais. Então, se você quer diminuir a sua chance de morrer e viver melhor e com qualidade, o DHEA pode ser algo muito útil para diminuir a formação de placas dentro dos seus vasos sanguíneos. E o quinto motivo que eu gosto tanto do DHA é que ele diminui a resistência insulínica. Então você já deve estar sabendo que a resistência insulínica está associada a diabetes. Quem tem diabetes tipo 2 é quem está com muita resistência insulínica. O seu pâncreas libera essa insulina, mas as células do seu corpo não conseguem reconhecer essa insulina. Então o DHEA auxilia a ficar mais sensível às células do seu corpo para quando tiver a insulina, ela conseguir fazer a ação dela, que é diminuir a glicose sanguínea e jogar o açúcar para dentro das células. Então, é um potente auxiliar para evitar a resistência insulínica e assim evitar a evolução para uma diabetes tipo 2. E agora eu vou te dar uma dica para você aumentar naturalmente a secreção do seu DHEA logo de manhã. O que acontece? Sempre que você come um carboidrato e aumenta muito a sua insulina, ocorre uma diminuição dos níveis da DHA no seu organismo. Então, uma maneira de você manter o seu DHEA aumentado por mais tempo, principalmente de manhã, onde ele é tão necessário por causa do pico de cortisol, que também ocorre pela manhã, é evitando carboidratos no café da manhã. Então, em vez de comer o pãozinho, a tapioca, você pode preferir algo com baixos níveis de carboidrato, como, por exemplo, ovos, por exemplo, omeletes, uma fruta baixa em carboidratos, como o abacate, que é rica em gordura. Você pode ingerir também as nuts, as amêndoas, oleaginosas, castanha do Pará, que também tem pouco carboidrato. Então, procure fugir dos carboidratos logo no café da manhã. Por exemplo, pode ser também um café anti-inflamatório que eu tomo. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal, que é um café com manteiga ghee ou com óleo de coco batido, onde você pode adicionar também outros componentes anti-inflamatórios, como a cúrcuma longa, que é o açafrão, a canela, a piperina, que é a pimenta preta. Então,
Fuja do carboidrato de manhã para o seu corpo conseguir produzir mais DEA e isso ter benefícios no seu corpo. Obrigado pela sua presença até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possível. Até o próximo vídeo e grande abraço.